Olá pessoal, nesse vídeo vamos estudar árvores binárias e vamos desenvolver as seguintes habilidades. Entender o processo de balanceamento de uma árvore binária de busca e compará-lo com o processo envolvido em uma árvore rubro-negra. Entender e demonstrar o funcionamento geral e aplicações da árvore de Huffman. A binária ela tem um nó, esse nó ele tem um valor. Então, uma árvore binária de busca normal, comum, ela tem um nó, esse nó ele possui um valor e dois ponteiros, um para a esquerda e outro para a direita. Numa árvore rubro-negra, eu tenho as mesmas características com a adição do atributo cor. Então, além do valor, o nó agora ele possui o atributo cor. Ele pode ser da cor vermelha ou da cor preta. Ele vai ter um valor e ele vai ter uma seta para a esquerda e uma seta para a direita. Então, essa é a primeira diferença entre uma árvore binária de busca e uma árvore rubro-negra. Seguindo, aqui é apenas uma introdução sobre a árvore rubro-negra. Temos que toda árvore rubro-negra ela é uma árvore binária de busca, né, com os atributos cor e pai. Seu nome é devido à coloração dos seus nós, preto e vermelho, e a coloração ela é utilizada para fazer o balanceamento da árvore. Aqui algumas propriedades. Vou fechar aqui, minimizar aqui o vídeo. Algumas propriedades, começando da propriedade A. A propriedade A diz que todo nó, ou ele é preto, ou ele é vermelho. A propriedade B diz que a raiz da árvore é sempre negra. A propriedade C diz que todo nó nulo, ele tem cor negra. A propriedade D diz que o pai de um nó rubro, ele é sempre negro. Então aqui eu tenho um nó 80, e o pai do nó 80, ele precisa ser da cor negra. E a propriedade E diz que qualquer caminho de um nó até um nó nulo tem sempre o mesmo número de nós negros. Então, começando aqui com o nó 57, um caminho possível seria esse daqui, 57 até o 35, 35 até o 40, 40 até o nó nulo. Então, eu percorri 57, 35, 40, nó nulo. Eu percorri 4 nós negros. Um outro caminho possível a partir do nó 57 seria esse aqui. 57, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 97, 97, nó nulo. Esse outro caminho aqui roxo, eu percorri o 57, o 70, o 90 e o nó nulo, também 4 nós negros. Essa é a propriedade E. Em termos de complexidade, não há diferença. Uma árvore rubro-negra e uma árvore binária de busca, ambas possuem complexidade log de n, para inserção, para deleção. Isso aqui pensando no pior cenário. O fator de balanceamento é uma diferença. Então, numa árvore binária de busca, eu considero que uma árvore está balanceada se a altura entre duas subárvores irmãs, a altura for de até, a diferença de até um nó. Na árvore rubro-negra, eu considero que a altura pode ser até o dobro. Então, ele é mais flexível. Então, aqui, vamos pensar que eu tenho uma subárvore começando no nó 35, e eu tenho uma subárvore à direita começando no nó 70. Tá? Então, elas são consideradas subárvores irmãs, porque elas começam no nível 1. Então, a subárvore da esquerda, ela possui uma altura 2. Aqui é só contar as arestas até o nó 28. Da direita, ela possui uma altura 3. Começando do 70, eu tenho uma altura 3. Então, nessa situação, a diferença é de um nó. Então, ela seria considerada, óbvio que eu tenho que repetir essa mesma análise para todos os subníveis, mas olhando só esse subnível, a diferença é de um nó. Na árvore rubro-negra, a subárvore da direita ou da esquerda, ela poderia ser até o dobro, que ainda assim eu consideraria ela uma árvore balanceada. Vamos aqui pensar num caso de inserção e no balanceamento de uma árvore rubro-negra. Então, a regra 1 diz que o nó inserido ele é sempre da cor rubro. Então, vamos pensar aqui, eu tenho essa árvore rubro-negra à esquerda e vou inserir um nó nessa árvore. O nó que eu vou inserir é o nó 97. Ok? Então, antes até de falar desse nó, lembrar que uma árvore rubro-negra ela obedece às mesmas regras de uma árvore binária de busca. Ou seja, todos os elementos à esquerda do nó raiz são menores, então todos os elementos à esquerda do nó 57 são menores do que 57, todos os elementos à direita desse nó são maiores do que 57.
E nesse exemplo eu inseri o nó 97, que ficou à direita do nó 90. Então, a regra 1 diz, esse nó ele precisa ser da cor vermelha. A regra 2 diz que o pai de um nó rubro ele é sempre negro. Nesse caso, eu não tenho o pai de 97 ou 90, e ele não é da cor negra. Então, o que eu faço nessa situação? Um algoritmo. Então, esse é o nó pai 90, que é da cor vermelha. Ele precisaria ser da cor negra. Então, a solução é a seguinte. O nó pai e o nó tio, eles ficam negros. Se você comparar com a árvore da esquerda, o nó 73 e o 90, eles eram da cor vermelha. Eles agora estão da cor preta. Então, o nó tio e o nó pai, eles ficam negros. E o avô, que é o nó 80, ele fica rubro, fica vermelho. O nó avô. Problema. Então, a regra 2, que diz que o pai de um nó rubro é sempre negro. E nessa situação, eu tenho que o pai de 80, ele é o 70, e ele não é negro. Então, eu tenho que repetir esse processo aos ascendentes. Então, eu vou identificar quem é o pai, quem é o tio, e vou mudar a cor para negro. E, por último, vou identificar quem é o avô, e vou mudar a cor para vermelho. Então, é exatamente isso. Nó pai, nó tio. Mudaram a cor para preto. Vou ao 57. O 57 mudou para rubro. Só que aqui eu tenho um outro problema. E o problema é de que a regra 0 diz que a raiz da árvore é sempre negra. E nesse caso, a raiz ficou vermelha. Então, o que eu faço nessa situação? Mudo a raiz para a cor preta. Então, esse é o processo de inserção quando eu tenho o tio vermelho. O tio do nó, que foi inserido, vermelho. Ok? Então, essa aqui é a árvore rubro-negra após a inserção do nó 97. Agora, uma outra situação. Vamos pensar que eu tenho a árvore esquerda e eu quero inserir um nó nessa árvore, só que agora o tio, ele é preto. O tio do nó, que está sendo inserido, ele é preto. Então, o tio desse nó 75 a 90, a cor dele é preta. Então, eu tenho uma primeira situação. A primeira situação diz que o pai, o nó filho, pai é filho esquerdo. Então, esse pai, ele é filho esquerdo do nó 80. E o novo nó, ele é filho esquerdo também. Então, pai do novo nó é filho esquerdo e novo nó é filho esquerdo também. Então, o que eu faço? Voltando aqui, eu tenho nó vermelho, nó pai deveria ser preto. Então, eu tenho que resolver esse problema aqui. Então, o que eu faço? Pai fica negro e avô fica rubro. Se você comparar com a árvore da esquerda, o 73 era vermelho, ficou preto, o 80 era vermelho, era preto, ficou vermelho. Então, eu mudei a cor do pai e mudei a cor do avô. O pai fica negro, o avô fica rubro, fica vermelho. Além disso, eu preciso rotacionar. Então, aqui avô, o pai e o avô. Agora eu preciso rotacionar o nó avô, rotacionar ele para a direita. Como é que funciona essa rotação? É simples. O 90 vem para o lugar aqui do nó nulo, o 80 vem para o lugar do 90, o 73 vem para o lugar do 80, o 75 vem para o lugar do 73. É basicamente assim. Então, 73, 80. Eu preciso rotacionar o nó 80. Então, rotacionei e resolvi o problema. Nessa situação de rotação, eu não preciso propagar, porque a quantidade de nós negros aqui, ela foi mantida. Então, eu não preciso propagar. A árvore ela já está pronta. Ela já está com as propriedades de uma árvore rubro-negra. Não preciso propagar, como eu fiz no primeiro exemplo. Agora, existe uma outra situação, situação 2, em que eu vou inserir um nó 74, só que ele agora é um filho direito. O 73 continua sendo um filho esquerdo, o tio continua sendo preto, mas o filho, o nó 74, agora é um filho direito do nó 73. E, novamente, eu tenho 73 vermelho, 74 vermelho. Não posso, essa situação do 73 precisaria ser preto. Então, como que eu resolvo isso? Nó pai, 73, nó filho, 74.
Vou fazer? Vou rotacionar a primeira coisa. Rotaciono o pai para a esquerda. Basicamente é trocar de posição. O 73 vem para filho, o 74 assume o lugar de pai. Rotacionei o nó. Depois disso, a cor do nó pai. O pai fica negro. 74 fica negro. O avô, ele fica rubro. Lembra que o 80 ele tinha cor preta, agora ele fica com a cor vermelha. O último rotaciona o avô para a direita. Novamente, a regrinha da rotação, 90 vem para a posição do nó nulo, o 80 vem para a posição do 90, o 74 para a posição do 80, o 73 para a posição do 74. Exatamente assim. E como eu falei, não preciso propagar isso para os ascendentes. Por último, aqui vamos conversar sobre a árvore de Huffman. A árvore de Huffman é uma técnica de compressão de dados que cria códigos de compressão de tamanho variável para representar símbolos em um conjunto de dados. Ela é amplamente utilizada em algoritmos de compressão de dados, como no formato de arquivo zip. Como é que funciona esse algoritmo? Suponha que temos uma grande sequência S composta pelos caracteres A, B, C e D. Então, vamos pensar aqui que eu tenho uma string e eu tenho lá 4 caracteres, somente esses 4 caracteres, A, B, C e D. Qual seria a maneira mais eficiente de armazenar essa sequência? Uma primeira abordagem seria trabalhar com a codificação de tamanho fixo. Então, se eu preciso representar 4 símbolos, eu preciso só de 2 bits. Com 2 bits, eu represento 4 símbolos. Então, o A poderia ser representado por 00, o B por 01, o C por 10 e o D por 11. Ok? Uma segunda abordagem mais eficiente, e é dessa forma que a árvore de Huffman trabalha, seria com uma codificação de tamanho variável. Assim, para trabalhar com essa codificação de tamanho variável, a primeira coisa que eu preciso é uma tabela de símbolo frequência. Então, eu tenho que construir uma tabela e contar quantas vezes o A aparece, quantas vezes o B, quantas vezes o C, quantas vezes o D. Então, eu tenho aqui que o D é 10, C 10, B 20, A 40. E colocar nessa ordem, essa ordem aqui descendente, do maior para o menor. Então, vou construir a árvore a partir dessa tabela símbolo frequência. Começar com os nós de baixo para cima. A árvore ela é construída de baixo para cima. Vou começar com os nós C e D. Somando a frequência desses dois nós, eu tenho 20. Então, somando a frequência de C com D, eu tenho 20. Eu posso codificar o C com 0 e o D com 1. Ou posso codificar a esquerda com 0 e a direita com 1. Então, se eu tivesse só esses dois símbolos, o C seria representado pelo 0 e o D seria representado por 1. Mas vamos seguir aqui na tabela. Próximo símbolo é o B. Então, eu preciso adicionar o B nessa árvore. O B ele tem uma frequência 20. Então, se eu somar a frequência do B, eu chego na frequência 40. Vou novamente codificar a esquerda com 0 e a direita com 1. Ok? E por último, eu tenho o A, que ele aparece 40, tem uma frequência 40. Então, vou construir aqui 40 mais 40, 80. E chego no nó raiz da árvore. À esquerda eu vou codificar com 0, à direita eu vou codificar com 1. Então, dessa forma, eu crio o símbolo e associo esse símbolo ao código, percorrendo essa árvore. Como que ficaria? O A, ele é o código 1, começando do nó raiz, ele é 1. O B, eu preciso sair do nó raiz, vir até este nó e depois até este nó. Então, ele seria o 0, 1. O C, ele seria, começando do 80, ele seria 0, 0, 0, 3 bits. E o D, ele seria 0, 0, 1. Então, essa seria uma abordagem para construir uma codificação de tamanho variável, em que quando eu tenho um cenário em que eu tenho múltiplos caracteres, eles aparecem com uma frequência alta, eu posso, ao invés de usar um tamanho fixo, eu uso um tamanho variável. Os elementos que aparecem mais vezes, eles vão ser codificados com uma quantidade menor de bits, e os elementos que aparecem menos vezes, eles vão ser codificados com um número maior de bits. Então, dessa forma, eu consigo trabalhar num algoritmo de compressão, privilegiando os elementos que aparecem mais vezes. Esses elementos, eles vão usar uma quantidade de bits menor.
Então, essa seria a abordagem de tamanho variável. Ok, pessoal? Então, era esse o vídeo. Espero que tenham gostado e até uma próxima.